Olá pessoal, vamos para a nossa aula 8. Esse tópico de paralelismo de planos eu vou dividir em duas aulas para não ficar tão maçante, porque senão eu iria embora aí 1 hora e seria uma tortura para todo mundo, tá? Vamos dividir isso aqui. Eu acho que eu consigo condensar em umas 3 aulas mais objetivas, né? Para a gente separar melhor isso aqui. Então na próxima aula eu coloco a aula 9, coloco paralelismo de planos, continuação, tá? Então vamos começar aqui. Nessa aula vamos começar a engatinhar e trazer os dois principais, né, pelo menos, resultados sobre paralelismo de planos, que tem muito pano para as mangas esse tema aqui, tá? Primeira definição. Quando é que dois planos vão ser paralelos? Primeiro caso, né, é quando eles não possuem pontos comuns. Isso aí é uma ideia que se estende pelos vários objetos da geometria, né? Retas e planos. Até agora, paralelismo presumia-se que os objetos não possuíam pontos comuns. Mas aqui tem aquele caso que engloba a mesma ideia de uma reta, né? Uma reta, ela é paralela a si próprio, né? Então, tem dois casos, né, que a gente fala que planos são paralelos. Quando eles não possuem pontos em comum ou quando eles são coincidentes, certo? Então, vamos fazer da mesma forma que foi feito na aula anterior. A gente vai caracterizar aqui as situações em que a gente pode considerar que dois planos são paralelos ou construir planos paralelos. Vamos fazer o primeiro teorema, tá? O primeiro teorema é o seguinte: se você tem um plano beta aí e ele possui duas retas concorrentes, certo? E por sua vez, essas duas retas elas são paralelas a um outro plano alfa, então os planos alfa e beta são paralelos. De novo, considera-se um plano. Nesse plano eu vou tomar nele lá duas retas que são concorrentes, tá bem? E essas duas retas concorrentes eu tomo elas de forma que elas sejam paralelas as duas, simultaneamente paralelas a um segundo plano alfa. Então os planos alfa e beta são paralelos. Tá bom? Vamos demonstrar da seguinte forma. A situação está aqui, né? Primeiramente, vamos considerar que esses planos eles não são coincidentes, né? Porque se for coincidente, está feito o resultado. Porque duas retas de beta quaisquer serão também duas retas de alfa, já que são coincidentes, são o mesmo plano. E se elas são coincidentes, são paralelos, acaba a história, né? Vamos supor então que eles sejam distintos. E vamos aqui trazer as hipóteses do teorema, né? O que eu fiz aí? Tá aí duas retas R e S em beta, são concorrentes. E tá aqui, ó, são concorrentes do ponto A, coloquei só para destacar, mas vamos seguir com a ideia aqui, são concorrentes do ponto A. E as duas são paralelas ao plano R, ao plano alfa, tá? As retas R e S são paralelas ao plano alfa, certo? Tá aí a situação. Vamos supor, né, por absurdo, que os planos não sejam paralelos. Ou seja, vamos supor que eles sejam concorrentes, que eles se tocam. Tá? Isto é, que existe uma reta T, tal que a interseção desses planos seja igual a essa reta. Olha que estranho que isso é, né? Porque lá você tem duas retas que são concorrentes em alfa, que são paralelas a alfa. Então, por absurdo, obviamente, não podia ser diferente. A gente supõe uma coisa dessa, né? Que existe uma reta T ali que seja a interseção das duas retas. Então, olha que aberração que isso nos gera, né? Olha só. Tá aí como seria um desenho acompanhando essa nossa ideia, né? Vamos tirar nossas conclusões agora, supondo que esses planos não fossem paralelos, são concorrentes, segundo essa reta T aí. Observe. Veja, essa reta R, ela é tomada paralela ao plano alfa, tudo bem? E essa reta R aqui, ela pertence a beta, tá bom? Se R pertence a beta,
e R é paralela a alfa, então R também tem que ser paralelo especificamente a essa reta T de alfa da interseção. Tá bom? Alfa e beta são coincidentes, né? Tem como interseção essa reta T. Então, necessariamente, você tem que ter R paralelo a T. Então, R aqui é paralelo à reta T. Ok, por quê? De novo. Por quê? R foi tomado como uma reta de beta e R é paralela a alfa. Tá bom? Se R é paralela a alfa, então R é paralela a qualquer reta de alfa e T é uma reta de alfa. Tá bem? Logo, R é paralela a T. Com o mesmo argumento, a gente conclui, né, que o S, né, como S é uma reta concorrente tomada por hipótese paralela a alfa, então é paralela a todas as retas de alfa, tudo bem? Em particular, é paralela a essa reta T aqui, tá certo? Então, ó, S pertence aí ao plano beta também. T é uma reta de beta que está em alfa. Alfa é paralelo a S, então fatalmente você tem que ter, não é possível que não seja S paralelo a T. Aí aqui a gente lança a mão de um exercício muito interessante que eu acho que vai estar na próxima lista. Não estava na última, vai na próxima lista, que é muito interessante. É o seguinte, que é a transitividade das retas paralelas, né? Se você tem R paralela a T e por sua vez T paralela a S, significa que S é paralela a R, tá bem? Isso é um absurdo, né, pessoal? Por quê? Porque por hipótese a gente tomou R e S, duas retas do plano, que são, ó, lê comigo, concorrentes, tá bom? Não pode acontecer essa situação que a gente tentou fazer. Logo, os planos em questão, eles precisam ser paralelos e o problema e o teorema está demonstrado, tá bem? Olha, perceba que a recíproca é imediata. O que eu quero falar com isso? Se você tiver um plano, né, beta, contendo duas retas concorrentes, essas retas concorrentes são, por sua vez, paralelas ao segundo plano alfa, então alfa e beta são paralelos. A recíproca seria o seguinte: sendo alfa e beta paralelos, então alfa é paralelo a duas retas concorrentes em beta. É claro que sim. Se alfa é paralelo a beta, então alfa é paralelo a todas as retas de beta. Tá bem? Em particular, quaisquer duas retas concorrentes que eu pegar lá em beta, então fica fechado a recíproca. Então vamos deixar enunciado aqui. Olha, dois planos alfa e beta são paralelos se e somente se beta possui duas retas concorrentes que são paralelas a alfa, né? No nosso caso, nós provamos essa volta, né? A gente supôs que beta possuía duas retas concorrentes e paralelas ao plano alfa e concluiu que alfa e beta tem que ser paralelos. A ida é bem imediata, né? Já comentei, mas vou repetir para ficar bem marcado. Se dois planos são paralelos, né? Alfa e beta são paralelos, então alfa é paralelo a todas as retas de beta. Em particular, se eu tomar duas retas concorrentes, né? Então, se eu pegar duas retas concorrentes em beta, essas duas retas serão paralelas a alfa e não tem mais nada a falar. Vamos agora partir para a construção de planos paralelos. Como é que a gente obtém essas entidades, né? A partir do mínimo possível. Isso aqui é uma extensão daquela noção que já tínhamos para a reta, né? No espaço. No espaço, dado um ponto e uma reta, existe uma única reta que passa por aquele ponto que é paralela à reta dada, né? É uma extensão semelhante. Dado um ponto no espaço exterior a um plano alfa, passa apenas um plano beta por esse ponto que é paralelo a alfa. Vejam que eu parafraseei, mas de uma maneira mais objetiva e formal, perceba, por um ponto A exterior a um plano alfa, passa um e apenas um plano beta que é paralelo a alfa. Isso é a extensão de uma ideia conhecida, tá? Dado uma reta e um ponto, por esse ponto passa uma única paralela reta.
Então, dado um plano e um ponto, por esse ponto passa um único plano paralelo. Vamos lá. Temos um trabalho aqui, né? Passa um e apenas um. A gente tem que mostrar que esse plano existe e que esse plano é único. Vamos aqui para a existência. O que a gente tomou aqui? Está aí o plano alfa e um ponto A exterior ao plano alfa. E eu tomei aqui, para começar a construir a ideia, duas retas RS pertencentes a alfa que são concorrentes, tá bem? Vamos lá. Sejam RS, duas retas concorrentes que estão no plano alfa e há um ponto aí, ó, não pertencente a alfa, ou seja, um ponto exterior a alfa, tá bom? Passando por A, aqui, ó, paralela a R, existe uma única reta R' passando por A. Paralela a S e passando por A, existe uma única reta S' com essa característica. Tá bem? Pois bem, essas duas retas são concorrentes, tá? R' e S', elas determinam um plano beta. Olha o que foi que eu construí aqui, certo? Eu tenho um plano alfa, né? Já que essa reta, né, é paralela aqui a uma reta de beta, e essa reta aqui, ó, ela é paralela a uma reta de beta, ou seja, essa reta S é paralela a alfa e essa reta R é paralela a alfa. Vem comigo. Eu tenho um plano e um par de retas, tá? Que é paralelo ao plano de baixo. Ou nesse caso aqui, ó, o beta é um plano que possui duas retas concorrentes que são paralelas ao plano alfa. Eu posso concluir do teorema anterior que alfa e beta são paralelos, né? Então já adiantei aqui toda a nossa reza. Olha, R' e S' são paralelas ao plano alfa, foram tomadas assim, dessa maneira, né? E são concorrentes. Logo, à luz do teorema anterior, beta é necessariamente paralela a alfa e acabamos de construir esse plano que passa pelo ponto A e é paralelo a alfa. Mas será que esse plano ele é único, como diz o teorema? Então, para a unicidade, como se faz em matemática, é procedimental. Vamos supor que tem dois planos, beta 1 e beta 2, que são paralelos a alfa e que os dois passam pelo ponto A. Vamos supor que tem dois. Então aí, ó, suponhamos que existam dois planos, beta 1 e beta 2, que sejam paralelos a alfa e ambos passando pelo ponto A. Se esse ponto A ele é um ponto comum aos dois planos alfa e beta, isso aqui é postulado 5, pessoal. No postulado 5 fala que se dois planos tiverem um ponto em comum, então eles têm pelo menos mais outro ponto comum, portanto possui pelo menos uma reta em comum. Então, não tem essa de dois planos terem apenas um ponto em comum. O postulado 5 fala que isso se agrava fatalmente. Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem uma reta em comum. Então deve haver uma reta R, tá? Tal que R é a interseção desses planos. Seguindo aqui, né? Então tá aqui, ó, coloquei a nossa reta R e vamos seguir com as ideias aqui. Vamos tomar no plano alfa uma reta S, tá bem? Tomamos ali no plano alfa a reta S. Perceba que a reta S e o ponto A determinam um plano, né? A gente já viu isso. É um teorema que a gente demonstrou, inclusive, tá? No início do curso. Um ponto e uma reta determinam um plano. Chamei esse plano aqui de gama, tá bom? Então, S e A determinam um plano gama. Esse plano gama, por sua vez, vai interceptar, né? Obviamente, olha como foi que eu tomei a situação ali. Beta 1 segundo uma reta T, tá bom? Essa reta T, ela tem que ser paralela a S, né? Por quê? Porque essa reta T vai interceptar aqui esse plano beta 1 pelo ponto A, né? E pelo ponto A passa uma única paralela
AS, né? E esse plano beta 1, ele está sendo tomado de forma que beta 1 é paralela a alfa. Então, beta 1 é paralela a todas as retas de alfa, tá bem? Então, eu estou tomando aqui a paralela da interseção, que é paralela a S. Então, já que elas são coplanares, claro, T e S vão ser coplanares, porque S determinou o plano gama. E T é a interseção de beta 1 com o plano gama. Então, S e T, né? Deixa eu escrever aqui a reta T. São paralelos, né? Dessa forma, são coplanares e paralelos. T é a interseção de beta 1 com gama. E gama é o plano determinado por A e por S, logo gama contém a reta S. Ademais, a gente pode fazer o mesmo argumento para o plano beta 2, né? Sim, antes, só concluindo aqui uma coisa, né? Que essa T, ela não é, essa reta T aqui, ela é diferente da interseção dos planos alfa e beta, tá bom? Por quê? Porque T foi tomado como sendo paralela a alfa, né? E não tem como aqui, já que essa reta R, ela é a interseção dos dois planos betas, tem que estar nos dois. Então ela automaticamente está nos dois. Então T aí, já que T é paralela a S. Vamos seguindo aqui com calma no argumento. Mesma coisa eu vou fazer para o plano beta 2, tá bom? Eu vou pegar esse plano alfa e vou fazer a interseção dele com o beta 2. Isso vai acontecer segundo uma reta U, que também é paralela a S, né? Pela mesma razão argumentada acima. Veja, essa reta U aqui é uma reta que é coplanar a S, por quê? Porque S está no plano gama, que S determinou o plano gama juntamente com A, e U está na interseção de beta 2 com o plano gama, e elas não se tocam, né? Então logo são paralelas, tá bom? São coplanares e não se tocam. Tudo bem, então vamos lá. Tomei aqui o plano, a interseção, né, do plano gama com o plano beta 2. Vai ser segundo essa reta U aqui que eu acabei de desenhar, que ela também vai ser paralela à reta S, já argumentamos, tá bem? Veja só, dessa forma foi que eu criei, pessoal. Eu criei que essa reta U, ela está no plano alfa e T também está no plano alfa, ok? Essa reta T e U, elas precisam ser coincidentes. Por que precisam ser coincidentes? Fatalmente. Porque essa reta T, ela é uma reta que é paralela a S, passando pelo ponto A. E a reta U, ela é uma reta paralela a S, passando pelo ponto A. Essa reta que é paralela a S, passando pelo ponto A, é única. Então, T precisa ser necessariamente igual à reta U. São coincidentes. Tá bom? Pois passam por A e ambas são paralelas a S. Dessa forma, esses planos alfa e beta, olha, T está em beta 1, U está em beta 2. Concluímos que são a mesma reta. Então, T é uma reta que está em beta 1 e em beta 2. Tá bom? E T é paralela aqui, ó, a S. Da mesma forma, R, né, essa reta R aqui, ó, também é paralela à reta, aliás, ao plano alfa. Logo, esses planos beta 1 e beta 2, eles possuem duas retas que são comuns aos dois e que são concorrentes, tá bom? Logo, esses planos aqui, beta 1 e beta 2, não podem ser planos distintos, eles precisam ser o mesmo plano, tá bom? Porque se possui mais de uma reta em comum e é concorrente, então esses dois planos precisam ser iguais. Então, eu escrevi aqui dessa forma: os planos beta 1 e beta 2 possuem uma segunda reta em comum, fora a interseção R, tá bom? Logo, esses planos têm que ser coincidentes. Portanto, o plano paralelo a alfa que passa por A, ele é único a partir do momento que a gente supôs que existiam dois e mostrando que esses dois precisam ser coincidentes, precisam ser iguais, tá bom? Vamos seguindo. Os argumentos são, de fato, muito carregados.
É uma tendência, tá bem? Mas nos exercícios eu vou tentar pedir coisas mais específicas, sem tantas sofisticações, tá bom? Até a próxima aula, continuamos mais desse tema. Tchau, tchau.